Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. O tema do nosso devocional hoje é: você está sendo atacado? Aprenda a se defender. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre o ataque do mundo das trevas sobre as nossas vidas. E muitas vezes você está sendo atacado, mas muitas vezes não está nem percebendo e muito menos sabe como se defender. Então eu quero que você pare e pense um instantinho. Por exemplo, você se encontra desanimado, cansado espiritualmente, sem forças para orar, sem ânimo para ler a Bíblia, enfrentando dificuldades que parecem não ter fim? E se eu te disser que isso pode ser um ataque espiritual e que existe uma forma eficaz de se defender? Muitos cristãos, queridos, estão perdendo batalhas sem perceber, estão sendo atacados, estão perdendo batalhas e nem sequer sabem que existe uma batalha espiritual. Mas hoje, queridos, eu vou ensinar aqui para você como você pode se defender e vencer toda e qualquer batalha espiritual. E no final eu vou te ensinar uma ação prática que pode transformar a sua vida a partir de hoje. A partir de hoje. Amém? Para você ter uma noção, vamos aqui fazer um paralelo, vamos trazer uma ilustração para você entender o que é uma batalha espiritual. Nós sabemos, queridos, que tem um mundo físico, que é esse mundo onde você vê, você toca, né? Onde você, na sua mente, existe. Onde você pode tocar, tudo é de maneira concreta, ok? Mas existe um mundo espiritual que nós não vemos. E sendo assim, você imagine um soldado indo para uma guerra sem armadura. Você já imaginou um soldado indo para a guerra sem armadura? Sem armas, sem estratégia, sem conhecimento do seu inimigo? Com certeza, o que aconteceria com ele? Ele seria derrotado em minutos. Não é verdade? É exatamente assim que muitos cristãos estão enfrentando o mundo espiritual hoje. Eles não conhecem o inimigo, não sabem da batalha espiritual, não sabem muitas vezes dos sintomas de uma batalha espiritual e simplesmente estão perecendo. Só que você que está assistindo o devocional hoje, para você isso hoje vai mudar. Mas eu não quero que mude isso só para você. Eu quero que mude essa realidade na vida de várias outras pessoas. Pessoas da sua família, seus amigos, pessoas que você ama. Então, vamos fazer aqui um desafio. Eu desafio você a compartilhar essa mensagem desde já, pelo menos com 3 pessoas. 3 pessoas, pelo menos. Compartilha. Daí depois você deixa um like, deixa um joinha pra gente. E você comenta lá nas mensagens do vídeo. Já faz um comentário lá nas mensagens do vídeo. E coloca lá: eu vencerei todas as minhas batalhas. Coloca lá nos comentários do vídeo. Compartilha com 3 pessoas. Deixa um like. E escreve lá nos comentários do vídeo: eu vencerei todas as minhas batalhas. Porque essa história vai começar a mudar a partir de hoje na sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque Deus tem algo poderoso para te ensinar nesse devocional de hoje. Amém? E para iniciar, queridos, o nosso devocional com o nosso texto base desse tema: você está sendo atacado, aprenda a se defender. Eu separei aqui um texto base muito conhecido.
que possivelmente você já deve ter lido. Mas eu quero que você medite e realmente pense em tudo que eu vou dizer para você e que você possa aplicar na sua vida. Primeiro texto é Efésios capítulo 6, verso 10 a 12. Eu vou colocar na tela para te ajudar aí. Se você não tiver com a Bíblia nas mãos, você pode acompanhar comigo na tela aqui, ó. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, vamos aqui, primeiramente, entender algo que o apóstolo Paulo ele diz, tá? O apóstolo Paulo ele traz muitos conselhos. E antes dele falar sobre a armadura de Deus, sobre a batalha espiritual, ele fala que é necessário que nós possamos nos fortalecer. Guarda essa palavra, nos fortalecer no poder de Deus. Essa é uma chave principal. Só que para que Paulo pudesse explicar à igreja de Efésios como eles podiam se fortalecer em Deus, Paulo ilustrou falando sobre a armadura de Deus, que tem lá o capacete, a couraça, o cinto, a espada, o escudo e a sandália. Tudo de maneira ilustrativa para que todos pudessem entender como eles podiam ser fortalecidos em Deus e na força do Senhor. O grande segredo é se fortalecer em Deus. E depois o apóstolo Paulo, ele diz que somente assim nós poderíamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, Satanás ele monta ciladas, planos, projetos, armadilhas para a nossa vida? Sim. Isso caracteriza uma batalha? Com certeza. Ou seja, Satanás ele pode estar armando uma batalha, uma cilada, uma armadilha, um plano, um projeto contra a tua vida? Pode. Pode estar fazendo isso nesse exato momento. E você nem sequer percebeu ainda. Então, queridos, é necessário que eu tenha um pouco de conhecimento. No verso 12, o apóstolo Paulo ele diz sobre uma classificação hierárquica que existe no mundo espiritual. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo diz que o mundo espiritual ele não é bagunçado. Não é porque é do demônio, é do diabo, que a coisa é oba-oba, bagunça. Não. Existe uma hierarquia que é seguida rigorosamente no mundo das trevas para poder atacar. É como realmente... Lembra da ilustração que eu falei de um guerreiro, de um soldado indo para a guerra? Onde ele tem que conhecer estratégia, tá armado, tá preparado. Os inimigos, queridos, exatamente eles se armam e de maneira estratégica dessa forma. Então, dentro desse contexto, Paulo deixa claro que a nossa luta, ela não é contra pessoas. Não é contra o seu marido, contra sua esposa, contra os seus filhos. Na verdade, essas forças espirituais invisíveis, elas muitas vezes influenciam através das ciladas, através dos planos e projetos, influenciam pessoas. Então nossa luta não são contra eles, mas nossa luta é espiritual. Então muitas vezes nós tentamos resolver problemas apenas no natural, mas as verdadeiras batalhas são travadas no espiritual. Agora vem uma pergunta para você raciocinar aqui. Será que você tem se preparado espiritualmente? Ou você está lutando sozinho contra nem sabe com quem? Parou para pensar? Então agora eu quero te mostrar que biblicamente existe
armas, estratégias espirituais que Deus deixou para nós, para que nós possamos vencer, resistir e vencer qualquer ataque do inimigo. Então preste atenção agora em 3 textos bíblicos que eu vou trazer para você, para que você possa entender um pouco mais sobre batalha espiritual e vencer. Primeiro texto que eu quero trazer, dentre os 3 que eu vou te mostrar agora, é 2 Coríntios 10:4. Eu gosto muito desse texto. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz o seguinte para nós. Olha só, eu vou colocar na tela para você. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Opa! Aqui o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, ele já está dizendo que as armas com as quais nós vamos lutar contra os inimigos invisíveis, espirituais, elas não são deste mundo. Ou seja, não adianta você pegar um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, uma arma, uma bazuca, uma arma, não vai resolver. O pastor, então, o que vai resolver? As armas que Deus vai nos dar, ela é tão poderosa para destruir as fortalezas do inimigo e as fortalezas que podem querer ser montadas em mim. Eu vejo essa palavra fortalezas em 2 aspectos. No aspecto espiritual, aonde o inimigo ele gera fortalezas, né? O inimigo ele criou tanta influência na vida de alguém, aonde ele monta fortalezas, aonde você só vai conseguir destruir essas fortalezas com base em armas espirituais, que nós vamos falar já já. E outro tipo de fortalezas que são muitas vezes criadas dentro da nossa mente, dificultando a nossa credulidade nas coisas de Deus. Então eu vejo essa palavra fortalezas de 2 formas. Fortalezas que foram criadas na vida de alguém ou fortalezas que foram criadas na minha vida, na minha mente. Ok? Segundo texto que eu quero trazer aqui, queridos, está em Tiago 4:7. Tiago, capítulo 4, verso 7. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Opa, aqui nós já temos um texto diferente. Lá em Coríntios fala que existem armas espirituais para enfrentar as fortalezas espirituais. Tiago 4:7, ele já nos traz um outro direcionamento também importante. Qual? Se submeter a Deus. O que significa se submeter a Deus? É eu me alinhar com Deus e obedecer a Deus. Só que eu estar alinhado com Deus, obedecer a Deus retamente, não significa que o diabo não vai vir me tentar. Por quê? Porque o texto de Tiago 4:7, ele diz que eu devo me submeter a Deus, ponto final. Mas ele dá sequência, resista ao diabo. Ou seja, uma forma de eu me fortalecer, lembra o texto lá de Efésios 6? De eu me fortalecer em Deus, é eu estar alinhado com Deus. É uma das formas. Não é a única, é uma das formas. Obedecer a Deus, andar em integridade, em alinhamento com Deus. Eu estou andando com Deus. Mas eu estando alinhado com Deus, eu tenho que permanecer alinhado, permanecer obediente a Deus, porque o diabo vai vir, vai me tentar e eu vou ter que resistir a ele. Ou seja, Deus não está isentando a gente das batalhas. Ele está nos dando uma direção de como eu me fortalecer, de como eu me preparar para enfrentar o inimigo. Ok? Terceiro e último texto. Tiago, capítulo 5, 1 Pedro,
1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Texto conhecido que eu tenho certeza que você já conhece também. Olha só. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Opa, pastor, eu entendi agora. Então quer dizer que eu tenho que estar fortalecido em Deus, primeiramente, obedecendo e alinhado com Deus. Verdade? Verdade. Segundo ponto, não achar que porque eu estou alinhado com Deus, porque eu me batizei, porque agora eu sou cristão, porque agora eu tenho algum status na igreja, porque eu oferto, porque eu dizimo, que o inimigo não vai querer nada comigo. Pelo contrário, Satanás atacou, queridos, tentou inclusive Jesus. Não vai atacar você, não vai atacar a mim? Claro que vai. Então, Pedro, na sua primeira carta, diz: estejam alertas e vigiem. Ou seja, não sejam como crianças, não sejam ingênuos, mas estejam sempre alertas, tenham malícia, desconfiem. Estejam alertas e desconfiem, vigiem, porque pode ser um ataque do inimigo. Não ache que o ataque do inimigo, queridos, muitas vezes o inimigo vai vir com um chifre, com um olhão vermelho, com um tridente na mão. Muitas vezes vai vir de uma maneira muito, muito sigilosa para poder nos enganar. Amém? E sendo assim, Pedro ainda diz: o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão que ruge. Ou seja, o que Pedro diz confirma o que Paulo diz aos Efésios, das ciladas do inimigo. Existe uma cilada, existe uma perseguição, existe uma batalha a ser travada. Assim, amados, é importante eu entender que existem armas espirituais. Armas, quais são as armas mais poderosas? Guarda isso: oração, jejum e leitura da palavra. São armas muito poderosas. Essas três armas faz com que você esteja alinhado com Deus, que você resista o diabo e que você se submeta sempre a Deus. E quando você ora, você jejuar, e você conhece a palavra de Deus, você não deixa que o inimigo crie fortalezas na sua mente que dificulte você de crer, de confiar. Ou seja, ele não cria fortalezas na sua mente. Outro ponto: quando você ora, jejua e lê a palavra de Deus, fica muito mais fácil de você lutar batalhas espirituais quando você vê que o inimigo está atacando filhos, marido, esposa ou alguém da família. Porque você sabe que a sua luta, a sua batalha não é contra aquela pessoa. É contra o inimigo que está rondando, está influenciando, está envolvendo aquele ente querido da sua família. Somente com oração, jejum e palavra é que você vence. Como que Jesus venceu o diabo, a tentação do diabo no deserto? Jesus orava, estava em jejum e conhecia muito bem a palavra. E assim fica para nós essa lição de como eu posso vencer os ataques do inimigo em nossa vida. Agora, eu quero te fazer um desafio. Um desafio de 7 dias para fortalecimento espiritual. 7 dias, queridos. A começar por hoje. Você vai fazer um compromisso com Deus de 7 dias de fortalecimento espiritual. E nos próximos 7 dias, você vai tirar 10 minutos. 10 minutos só, pastor? 10 minutos, queridos. 10 minutos por dia você vai tirar para você orar, para você vestir a armadura espiritual. Para isso você vai ler Efésios, você vai orar, você vai declarar Efésios 6, capítulo 6, verso 10 a 18. Presta atenção, você vai orar e declarar Efésios 6, capítulo 6, verso 10 a 18, sobre a sua vida.
Capacete fala do que, pastor? Capacete fala do cuidado da sua mente, para as fortalezas do inimigo não ser fortalecidas na sua mente. Fala da sua mente, para que a sua mente não seja envolvida pelas coisas do mundo, pelas coisas do diabo. A couraça fala do seu coração, de órgãos vitais que podem matar a sua fé. O escudo fala da sua fé. A espada fala do conhecimento da palavra de Deus, que você já vai estar orando e declarando. O cinto da verdade vai fazer com que você não siga os caminhos do pai da mentira. E as sandálias da prontidão do evangelho, aonde você simplesmente também vai declarar o evangelho para aqueles que precisam. Olha só como é fácil. Então, durante 7 dias, durante 10 minutos diários, você vai ler Efésios 6, do verso 10 a 18, e vai orar. Vai meditar e vai orar a Deus falando: Senhor, dentro dessa armadura, o meu ponto mais fraco é a minha mente, por exemplo. É a minha fé que precisa ser fortalecida. É o meu conhecimento da palavra. É falar a verdade. É cuidar do meu coração, da minha alma. Ou então, poder estar falando do Senhor para alguém que eu amo, Pai. Para aquela pessoa lá na minha casa que está sendo atacada pelo inimigo. Amém? Feito o desafio, você aceita esse desafio de 7 dias de fortalecimento espiritual, 10 minutinhos apenas, para você vestir a armadura completa do cristão. Amém? Hoje, você aprendeu que a batalha espiritual, queridos, ela é real. Ok? Mas Deus já te deu as armas para vencer. Oração, jejum, palavra. Deus já te deu. Então não lute sozinho. Ore, jejue, declare a palavra de Deus como nesse desafio de 7 dias. É para isso que esse desafio está fazendo, tá? Tem como objetivo te fortalecer espiritualmente. Se fortaleça na palavra. Ore, jejue, nem que seja, queridos, um jejum de 3 horas por dia, pelo menos. Mas jejue. E vista a sua armadura todos os dias. Amém? Esse devocional falou com você? Você acha que esse devocional vai falar poderosamente na vida de alguém? Então compartilha com 3 pessoas. Compartilha com 3 pessoas. E lá nos comentários do vídeo, escreve lá: eu visto a armadura de Deus e estou pronto para vencer. Vou repetir, hein? Você vai escrever lá nos comentários do vídeo, depois de ter compartilhado com 3 pessoas. Você vai escrever lá nos comentários do vídeo: eu visto a armadura de Deus e estou pronto para vencer. Daí você simplesmente, depois de compartilhar, comentar, você vai deixar um like e vai ver se você está inscrito no canal. E se você não tiver inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Amém? Agora eu quero poder orar por você. Quero poder consagrar esse dia ao Senhor. Vamos orar então? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida desse irmão e dessa irmã diante do Senhor agora, para que a fé deles sejam fortalecidos, para que através desse devocional eles sejam fortalecidos, para que eles aceitem e assumam o compromisso de em 7 dias, Pai, de poder declarar, orar, ler Efésios 6, do verso 10 ao 18, e que eles possam se fortalecer no Senhor, Pai, na força do seu poder, para suportar todas as ciladas do inimigo, para que eles possam resistir ao inimigo e para que Satanás possa fugir deles, Pai. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!